Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, trazendo os comentaristas repercutindo o empate entre Palmeiras e Cruzeiro, 0-0 no Allianz Parque. Palmeiras aumentou a vantagem para o Flamengo para 1 ponto. Seria muito interessante a vantagem, a vitória, para aumentar para 3 pontos, né? Mas não adianta chorar o leite derramado. Agora é 100% focar no jogo de quinta-feira, partida de volta da Taça Libertadores da América. Vamos trazer aí nesse vídeo vários comentaristas, entre eles o PC, o Fernandinho, o Nilson César e vários outros comentaristas repercutindo o empate. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Verdão. Meus amigos, em um jogo bem abaixo do esperado, né? O Palmeiras empatou com o Cruzeiro 0-0. Abre um ponto de vantagem para o Flamengo, né? Que perdeu na rodada. Mas olha, o jogo foi bem abaixo do que se esperava. Eu esperava muito mais do Palmeiras, esperava muito mais do Cruzeiro também, né? Mas não tivemos isso, não. Carlos Miguel acabou fazendo 3 defesas muito importantes. Trabalhou mais que o Cássio. Essa é uma verdade. Acabou trabalhando mais do que o goleiro do Cruzeiro. Então, o Palmeiras é líder do campeonato. Eu acho que vai bater campeão só na penúltima, última rodada. Acho que vai para a última, viu? Tamanho o equilíbrio da competição. E o Palmeiras com 1 a mais, hein? Desde os 25 do segundo tempo, não mostrou futebol para vencer. Já dá para parar de fazer a contagem de chutes no gol e gols sofridos desse cara aqui, do Carlos Miguel, que hoje ele fez uma partidaça. Não que tenha sido um jogo incrível, repleto de chances, mas o Cruzeiro teve uma belíssima chance de fazer o gol no primeiro tempo, numa batida de falta que o Carlos Miguel fez uma defesa, e se entrasse seria um golaço. O Carlos Miguel pegou a bola muito próximo ali da onde a gente fala que a coruja dorme. Depois, no segundo tempo, ele fez mais uma boa defesa e fez de novo, aí sim, uma defesaça, no reflexo, cobrindo espaço, num gol que o Caio Jorge perdeu já nos acréscimos do segundo tempo, em um resultado que seria desastroso para o Palmeiras. O jogo, de uma maneira geral, foi ruim. Os times acertaram pouco o gol. Teve esses lances que eu falei do Carlos Miguel. O Palmeiras, por sua vez, fez o Cássio trabalhar 2 ou 3 vezes, mas muito pouco, e já no final do segundo tempo, e nada mais. A verdade é que a gente vai ficar aqui de novo discutindo arbitragem, porque o ambiente a gente já sabe que está impraticável. Afinal, Rafael Klein deveria ter expulsado o Gustavo Gomes? O que é o certo? É o lance do Andréas, que ele tocou na bola, acertou depois o jogador do São Paulo e o VAR não chamou? Ou o que é o certo? O Pulgar, que pisou no Maurício sem tocar na bola e o VAR não chamou? Ou o Bidon, do Corinthians, que foi expulso contra o Vitória, tocando na bola e depois no jogador? Ou o certo é o que vimos hoje, quando o VAR chamou, o juiz foi ao vídeo e decidiu não expulsar o Gustavo Gomes, dando só o cartão amarelo, e o Gustavo Gomes conseguiu reclamar. Depois a arbitragem anulou mais um gol do Palmeiras, uma outra polêmica. Afinal, Cássio tinha ou não tinha o domínio da bola? Os palmeirenses estão reclamando. Uma polêmica para cada lado. Certo é que passa rodada, passa jogo, passa fim de semana e a gente continua falando de uma arbitragem ruim e sem critério. Hoje, o jogo também foi ruim. Carlos Miguel talvez seja o único que se salva. Minha gente, Palmeiras 0, Cruzeiro 0. Um jogo com muito mais transpiração do que inspiração. Jogo pegado, amarrado, violento, pancadas, intensidade. Os jogadores não queriam dar espaço, ninguém dava espaço para ninguém, raras oportunidades surgiram. O Carlos Miguel fez uma grande defesa no final, evitou o gol do Cruzeiro na bola que recebeu o Caio Jorge. O Palmeiras teve também as suas oportunidades, mas a realidade é que os times jogaram mais para não perder do que ganhar. Essa era a grande preocupação tanto do Palmeiras quanto do Cruzeiro, até pela posição dos times na tabela. E eu acho que com esse resultado a situação ficou mais complicada para o Cruzeiro, que ele abre uma distância maior do primeiro lugar. O Palmeiras mantém aí
o primeiro lugar, agora com 1 ponto a mais que o Flamengo. Enfim, não foi aquele jogão de bola, não foi o que se esperava de um time que investiu muito, que tem uma boa equipe, que é o Cruzeiro, e o Palmeiras, que é o atual líder do campeonato. Foi tenso, foi intenso, foi emocionante, mas na realidade foram raras oportunidades para marcar. Enfim, segue o Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Cruzeiro 0-0. Muito mais pulmão do que cérebro. Vai ser um jogo de muita polêmica por causa da não expulsão do Gustavo Gomes. Eu expulsaria. Entendo, no entanto, a interpretação do árbitro que o Gustavo Gomes não queria a falta. Ele passou na bola e fez a falta, só pegou o Wanderson, que saiu machucado. Eu expulsaria, mas entendo que tem um lance de interpretação. Tem um gol no lado do Palmeiras que eu acho falta. Agora, o Cruzeiro foi melhor em 70% do jogo. Muito bem treinado, muito controle da bola no meio-campo, que faltou ao Palmeiras no meio-campo. E por isso o Cruzeiro esteve mais perto de vencer o jogo e teve chance de ganhar até com 10 homens contra 11. O Palmeiras mantém a liderança, abre 1 ponto sobre o Flamengo, mas abre muito menos do que poderia fazer. Então, no Allianz Parque, o sentimento foi de frustração, que o Palmeiras não jogou bem. Cruzeiro sim. Palmeiras 0, Cruzeiro 0, e eu quero já abrir respondendo o que você quer me perguntar, porque hoje eu tô de bom humor e não vou enrolar com você até o final do vídeo. Não vou. Você quer saber o seguinte: Rica Perrone, você vai dizer para mim que o Palmeiras está sendo beneficiado e que isso é um esquema de arbitragem porque não expulsaram o Gustavo Gomes? Não vou dizer isso. Se o juiz expulsasse, ok, ele tinha um ponto, ele tinha um argumento. Se o juiz não expulsasse, ele também tem um ponto e um argumento. Então vai ficar ali no critério do cara. Eu acho que quando o Palmeiras reclamou, o São Paulo reclamou da expulsão do Andrés Pereira, eu disse aqui na minha live o seguinte: eu não teria expulsado porque ele vai na bola, pega na bola e o pé dele escorre para frente. Eu usaria um critério muito semelhante com o Gustavo Gomes. Eu não acho que o Gustavo Gomes mira no jogador do Cruzeiro e sai. Claro que tem todo o enredo. Porra, Palmeiras, arbitragem, o Wanderson sai machucado, tem todo o enredo para se ficar a favor de um lado. Mas não seria errado se ele expulsasse, mas eu também acho que ele tem argumentos para falar: poxa, cara, olha, nas últimas 3 rodadas, Andrés Pereira, Pulgar e hoje, nós consideramos o cara, se ele pegou a bola, se ele tentou ir na bola e por consequência, nós não demos o vermelho. Então, eu não acho que tem nenhum absurdo ali não, tá? Também não acho um absurdo ele ter anulado o gol do Palmeiras. Acho interpretativo. Eu não consigo achar que quando o goleiro bota a mão em cima da bola, ele tem a bola dominada, né? E o PC Oliveira falou que sim, que me faz ter mais certeza de que não. Então, assim, eu não sei se eu anularia o gol. Não acho falta por cima, não acho nada demais, acho um lance meio de jogo. Precisa rever e tal, mas eu também não acho nenhum absurdo ali o juiz entender que ele tirou a bola da mão do goleiro. Tudo bem, tá tudo certo, né? Se o juiz quisesse roubar o Palmeiras, ele tinha uma ótima oportunidade lá, o que mostra que realmente não é a intenção dos caras roubar. Os caras são realmente muito incompetentes, sem critério nenhum, e etc. Fiquei frustrado com o jogo em si. Se o Palmeiras jogar isso contra a LDU, não tem a menor chance de virar. O Palmeiras precisa mudar. E o Abel precisa parar de mudar o time. Abel, time campeão tem 11, pôster tem 11. Nunca teve time campeão de campeonato grande com 13, 14 titulares. Nunca. Todos os tempos, o time na América do Sul ganhou um título, você sabe quem são os 11, e no máximo um talinho manzinho no banco. Tá? Negócio de ficar mudando 3 peças todo jogo, não vai ganhar, irmão. Nunca aconteceu. Não queira inovar, Abel. Escolhe 11 e ganha. E o Cruzeiro, cara, altamente competitivo, visão rasa de quem fala: o Palmeiras não ganhou do Cruzeiro. Meu irmão, o Cruzeiro não perdeu do Flamengo, o Cruzeiro não perdeu do Palmeiras. Calma lá, irmão. Sabe qual é a diferença do Palmeiras, do Cruzeiro pro Palmeiras e pro Flamengo? É que o Palmeiras e o Flamengo não ficaram perdendo ponto pra Juventude. Esse é o campeão brasileiro. Neste momento, o campeão brasileiro será aquele que perdeu menos jogos para Juventude, Vitória e Sport. Quando, na verdade, quando cruzou os grandão mesmo, aí temos que falar do Cruzeiro, né? Muito bem, gente. Final de jogo no Allianz Parque. 0 para a equipe do Palmeiras, 0 para o time do Cruzeiro. Vou dizer um negócio para você, viu, cara? Olha, o negócio é o seguinte. Ô, Klein. Caraca, velho. Você até fez um primeiro tempo bom, cara. Eu falei, nossa, vai melhorar o Klein. Na Vila Belmiro, eu não achei que você foi tão bem, mas hoje aqui você... Primeiro, eu acho que esse gol que você vai ver, esse lance aí, presta atenção. A gente vai pôr aí. É o seguinte, esse lance aí, o gol do Sousa, pra mim é um gol legal. Gol legal. O Castro tá com a mão em cima da bola, mas a bola tá em jogo, no chão.
Ele não pegou a bola, ele ia trazendo a bola e o Souza chutou, voltou, chutou e fez o gol. Eu achei gol legal, não achei falta não, cara. E o time do Palmeiras ficou inconformado. Cada um tem a sua opinião. Pra mim, o que você acha, torcedor? Foi falta ou não foi falta? Pra mim, gol legal do time do Palmeiras. Carlos Miguel fez um jogaço, salvou o Palmeiras, hein? Em 3 grandes defesas incríveis do jogo, 2 com o pé, com a mão. Jogou demais o que a gente já sabia que o Carlos Miguel jogava, que era um grande jogador. Não tenha dúvida disso, da qualidade do Carlos Miguel como jogador, como goleiro. Tá bom, tava fora de ritmo, aquela coisa toda. E os gols que ele tomou, tanto contra o Flamengo contra a LDU, não teve culpa nenhuma, cara. Nada, mas hoje ele fechou o gol, cara. É impressionante o que o Carlos Miguel jogou, pra mim o melhor jogador em campo. E o time do Cruzeiro, hein? O que joga o Cruzeiro, o que joga o Matheus Pereira, o Caio Jorge, como são jogadores diferenciados, a experiência do Cássio. Fabrício Bruno foi expulso, mereceu ser expulso, mas é um bom zagueiro, eu vi um jogo assim, que o Cruzeiro dominou praticamente o jogo todo, né? Pode colocar aí 70% do jogo com domínio do time do Cruzeiro. O Palmeiras cansado, o Cruzeiro não jogou no meio de semana. Esse jogo da LDU arrebentou com o time do Palmeiras fisicamente, mas o placar ficou 0 Palmeiras, 0 Cruzeiro, e na minha modesta opinião, o Palmeiras prejudicado pela arbitragem no jogo de hoje. Já foi beneficiado no jogo contra o São Paulo, o Palmeiras teve outros lances que foi beneficiado, mas hoje foi, mais uma vez, na minha opinião, prejudicada pela arbitragem do jogo. Placar final do jogo, 0 para o Palmeiras, 0 para o Cruzeiro. O Palmeiras continua líder, com 1 ponto a mais que o time do Flamengo, dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol. E o Cruzeiro ainda na briga, um pouquinho distante, mas ainda na briga pelo título. Muito bom o time do Cruzeiro, que preparo físico, que fôlego da Raposa. E impressionou a Raposa hoje aqui, eu repito para você. Matheus Pereira, Caio Jorge, eu vou dizer o Cássio no gol. Ó, impressionante esse time do Cruzeiro, hein? É isso aí, 0-0 o placar do jogo, sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil, e fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, você pode confiar. Valeu, gente! O time começou bem, cara. O começo do primeiro tempo tava só um pouco ansioso, mas tava dominando, tava bem o time, mano. E aí o juiz picotando o jogo, o time deles não querendo jogar de jeito nenhum. Pô, o jogo picotado, mano. O juiz, brincadeira o juiz, cara. Mas não interferiu no resultado, lógico, né? Mas nosso meio de campo não criou nada. A bola não chegava pro Flaco e pro Vitor de jeito nenhum. E o Andréas, pra mim, melhor jogador, o Andréas, e com disposição, né? Ele e o Gomes, né? O Gomes não precisa nem falar, mas o Andréas bem, cara. Pra mim ele foi o bem, que eu digo, é o que mais tentou, é o que mais pensou o jogo, né? O time, sei lá, mano, ansioso demais e não andou, cara. Foda. Não aconteceu. Mas é isso. A gente continua líder, né? Um ponto na frente é um ponto, que se terminasse hoje a gente era campeão, então um ponto na frente é um ponto. E é isso, rapaziada. Agora é quinta-feira, vambora, vai dar certo quinta-feira, entendeu? Eu sei que é difícil, mano, pros caras também fazer um jogo desse e ficar pensando na quinta-feira, ansiedade. Lógico que o Abel tirou o Flaco e o Vitor pra segurar, pra poupar pra quinta-feira também, né? Também a gente jogou com um time que tem qualidade, também não jogou com qualquer um, né? É o terceiro colocado do Brasileirão. Mas é isso. Foi um pecado. Porque o time no começo estava ansioso demais, cara. Bem ansioso mesmo, mas começou bem. Começou dominando, começou com intensidade. Aí depois foi caindo, jogo picotado, o juiz... Puta que pariu, o juiz picotou um jogo irritante, mano. Irritante. E eles também não vieram pra jogar, né? Eles vieram por uma bola e só também, né? Não foi esse time todo que estavam dizendo aí também, não. Foram por uma bola, tentar alguma coisa, mas é isso. Vambora pra quinta-feira. É nóis, vai dar certo. Eu acredito pra caralho. Vambora. Mais uma rodada no Campeonato Brasileiro. Bom, o time do Palmeiras agora abriu 1 ponto de vantagem com relação ao Flamengo, segundo colocado.
A rodada deste final de semana trouxe o empate Palmeiras e Cruzeiro, um péssimo resultado para o time do Cruzeiro, que tinha que tirar aí um pouco de vantagem do líder e do segundo colocado da competição. O Cruzeiro fez 2 bons jogos contra o Palmeiras no Allianz Parque e contra o Flamengo no Maracanã, mas 1 ponto só de cada um desses 2 times que brigam ali na ponta da classificação. Mas enfim, o que eu realmente queria discutir com vocês e trazer aqui como um dado relevante do futebol brasileiro é que no momento em que Palmeiras e Flamengo brigam pela Conmebol Libertadores da América, não poderiam ter jogos tão desgastantes como tiveram. O time do Flamengo indo até Fortaleza para ser derrotado por Fortaleza, aliás, irreconhecível o time do Flamengo, lá no Castelão, contra o time da zona de rebaixamento. O Fortaleza foi melhor na partida e mereceu a vitória, não é? E o time do Palmeiras, que vem do Equador, da altitude de Quito, depois do desgastante jogo contra a LDU, para fazer a partida mesmo que em casa, mas um jogo duro do Campeonato Brasileiro. Se a gente pensar na Libertadores da América, o Racing, adversário do Flamengo, e que eu vou transmitir o jogo em Buenos Aires nesta quarta-feira pelo Paramount Plus, e a LDU, que vai jogar no Allianz Parque, essas 2 equipes que brigam para chegar à final da Libertadores da América estão se preparando para o segundo jogo das semifinais. Não teve jogo no Campeonato Equatoriano para a LDU, não teve jogo no Campeonato Argentino para o Racing. Já os times brasileiros são prejudicados com esse calendário amassado, apertado, que dificulta quem consegue ter uma temporada melhor, quem investe mais e chega mais longe. Enfim, com relação a Gustavo Gomes, que você quer saber, deveria ter sido expulso, né? A discussão também, o lance do gol do Palmeiras, do Sousa, deixe aqui a sua opinião, o seu palpite. Vamos falando, ainda restam muitos jogos pela frente do Campeonato Brasileiro e a gente vai voltar a falar. Só que agora no meio de semana tem Libertadores. Flamengo se classifica e o Palmeiras. Deixa aqui o seu palpite. Vamos nessa, pessoal. Ótima semana para todos nós. A fala do Cássio ao fim do jogo define bem mais uma partida do campeonato. Não é sobre favorecer A ou B, porque se acreditássemos nessa teoria de fato, o futebol perderia a graça. Mas se não existir uma mudança em relação a essa arbitragem amadora que decide jogos no Brasileirão, continuaremos com uma possível evolução estagnada por aqui. A melhor oportunidade da partida foi criada pelo Cruzeiro, já nos acréscimos, quando Caio Jorge perdeu a bola do jogo. E esse lance apenas mostra a força de um time extremamente equilibrado que não se abateu e nem mudou a sua forma de jogar mesmo com 1 a menos. O Cruzeiro nessa noite apenas mostrou o porquê disputa o título brasileiro mesmo não tendo uma atuação daquelas que o colocou nessa situação, mas o equilíbrio em todos os setores onde a ideia de Léo Jardim conduz a equipe para o topo apenas retrata mais uma vez a força desse Cruzeiro. A primeira missão de ambas as equipes nessa noite era evitar qualquer bola na rede. Para o Cruzeiro o empate não era um mau resultado no Allianz, e para o Palmeiras passar ileso após 6 gols sofridos nos últimos 7 dias era essencial para a autoestima que vinha se perdendo no momento mais importante da temporada. Mas todo esse roteiro outra vez acaba ficando em segundo plano, numa noite onde Carlos Miguel foi o responsável pelo empate. Falar de futebol mais uma vez perde um pouco o sentido, porque como iremos analisar as atuações de ambas as equipes se o resultado final, que é o objetivo de todos no futebol, pode ter sido interferido por outro erro da arbitragem? Quando eu digo pode ter sido, é porque não sabemos se o 0 se manteria no placar com a expulsão de Gustavo Gomes, que não aconteceu, mas a sua permanência com toda certeza condiciona todo o andar do jogo e qualquer análise, porque o jogo se encaminhou para um lugar que talvez pudesse ser diferente na sua ausência. A expulsão de Fabrício Bruno, que fez com que o Cabuloso disputasse quase 30 minutos com um jogador a menos, apenas mostrou que o Cruzeiro não sentiu a expulsão. Como eu disse, pelos méritos da ideia de jogo e a confiança construída desde abril. Mas será que o Palmeiras teria o mesmo comportamento com um jogador a menos durante essa semana de maior
maior pressão do ano? Após sofrer 6 gols nos últimos jogos? Não sabemos e nem teremos como descobrir, porque a fraca arbitragem mais uma vez errou. Em interpretações que não se justificam, mas que sempre se tornam protagonistas rodada após rodada, porque temos profissionais ruins conduzindo jogos tão importantes. Da mesma forma que não sabemos como poderia ter sido o resultado final do jogo nessa noite se tivessem acertado, jamais saberemos também onde o Cruzeiro poderia estar com tantas decisões polêmicas em seus jogos nesse campeonato brasileiro. Mas mesmo assim, o time segue na briga pelos 2 títulos mais importantes do nosso futebol. Enquanto isso, o Palmeiras vê o seu goleiro crescer e ganhar confiança após parar o artilheiro do campeonato em um lance decisivo da partida. E antes do jogo mais importante do ano, que terá que ser perfeito ofensivamente, mas antes de qualquer coisa, irretocável defensivamente. Para o clube não ver tudo ir para o espaço antes mesmo de tentar escrever a história na Libertadores. Trazer agora os jogos de hoje, pessoal. Nessa segunda-feira, dia 27 de outubro, teremos pela Série B Chapecoense e Operário, Atlético Paranaense e Amazonas, Carioca B2, Taça Fares Lopes, Copa Santa Catarina. Pelo Espanhol, teremos Betis e Atlético de Madrid. Em Portugal, Moreirense e Porto. Na Argentina, Barracas Central e Boca Juniors. São os jogos de hoje do campeonato. Campeonato não, né? Porque eu tô falando muito do brasileiro. Jogos de hoje dessa segunda-feira, dia 27 de outubro. Com destaque aí para a Série B, né? Série B, à tarde, quem estiver em casa tranquilo, dá para ver o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem um time bom, mas o foco mesmo é a Série B, porque tá quente aí os finais das rodadas. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.